Foi? Olá, pessoal, bom dia para vocês. Eu sou Fernanda Pontes, coordenadora geral do Saber Direito. Eu estou aqui hoje com essa super profissional, Sandra. Vocês estão vendo aí na descrição, também tem o link aí da página dela para vocês curtirem e acompanhar o trabalho que ela faz. Eu estou aqui hoje, novamente, para fazer um esquenta para o nosso evento do dia 10 de março, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, em homenagem a todas as mulheres imigrantes aqui da Suíça. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho do potencial da mulher imigrante, da mulher, né? Tanto da mulher brasileira como da mulher portuguesa, né? Porque é muito importante nós nos espelharmos em pessoas que deram certo, né? E de alguma forma aprender um pouquinho e, diante de tudo que eu já conversei com a Sandra e conheço um pouco da trajetória dela, né? Sandra, você pode me corrigir se eu estiver errada. Quando a gente chega num ponto, né, que a gente pode falar, nossa, agora eu atingi meu objetivo, né? Muitas pessoas olham e falam assim, nossa, que pessoa de sorte, né? Ela deu sorte, mas esquecem que antes disso, antes de chegar nesse ponto, muito trabalho foi feito, né? E eu estava conversando com ela ontem no chat no WhatsApp, ela falou de tudo que eu pastei. Às vezes a gente se sente assim, né? Assim, porque a caminhada é tão lenta, é tão trabalhosa que parece que a gente não está saindo do lugar, mas está. Né? Eu acho que é importante a gente pontuar, né, que às vezes você pode estar passando por uma situação assim, você pode ser uma recém-chegada ou já chegou há algum tempo ou não acredita que você possa conquistar determinados espaços, né, num país estrangeiro, mas eu estou aqui hoje com a Sandra justamente para te mostrar, né, que você pode também. Né? Se a Sandra conseguiu, né, com todo o empenho, com todo o trabalho, acho que mostra pra gente que não é impossível. Mesmo você estando num país estrangeiro, com uma nova cultura, com outras diretrizes, porque a área dela é a área de contabilidade, mesmo assim, ela foi lá, estudou, né, se engajou, se comunicou com pessoas, né, e hoje ela pode ser que ela tenha outras ambições, outros objetivos, né? Eu acho que é sempre importante isso, mas uma coisa positiva é que ela já conquistou, nessa trajetória toda, ela já conquistou muita coisa. Assim, né? E, Sandra, conta um pouquinho pra gente, porque o que me chamou muita atenção na sua história foi que muitas vezes quando a gente chega num país, eu ouvi isso, e muitas pessoas, quando me procuram muitas advogadas, muitas juristas que estão aqui na Suíça ou aqui pela Europa, me ligam e falam, nossa, como que você conseguiu? É impossível, tal. Fulana de tal falou que era impossível, que eu não vou conseguir. No meu caso, falo, porque a legislação é outra, vou ter que começar do zero, etc, etc, né? Só que o que me chamou a atenção na sua história é que quando você ainda estava no Brasil, você já ouvia isso, né? Porque você tinha um sonho também de fazer uma carreira internacional. Sim. Né? Conta um pouquinho pra gente. A história começou muito tempo atrás. Na minha família, assim, não era uma família de pessoas que tinham ido para a universidade e eu queria fazer faculdade, né? E eu lembro que, eu não sei se no Rio de Janeiro era a mesma coisa, mas em Porto Alegre a Federal é a universidade melhor que a gente tem, uma das melhores, e ela é totalmente gratuita. E eu lembro que disse, eu vou estudar na URGS. E aí todo mundo disse, pobre não entra para a URGS. E eu, mas eu vou entrar para a URGS, eu não tenho como pagar outra. Então, já começou lá atrás, né? Assim, porque entrar para uma faculdade federal tem que fazer uma prova difícil. Então, né, quanto que tu estuda, quanto que tu coloca dentro. E aí eu fiz a faculdade e eu lembro que na época, no último semestre, tinha essas empresas internacionais que vinham e aí eu vi eles falando, né, tu trabalha nessa firma de auditoria, daí tu viaja pelo Brasil, viaja para os Estados Unidos, essas coisas assim. Eu quero.
Aí eu me inscrevi e na verdade, todo mundo disse, não tem chance. Porque... E você tinha mais ou menos quantos anos? Você estava na faculdade, então? Tinha mais de 20 anos. Eu terminei a faculdade com 22, então isso era mais ou menos com 20 anos de idade. E aí eu me inscrevi para entrar para essa firma na época, né, chamada Arthur Andersen. Todo mundo falou, tu não vai conseguir, porque tem que ter inglês fluente. E na época, realmente, o meu inglês não era muito bom. Quer dizer, o meu inglês, não posso dizer que não era muito bom, ele não existia. Então, eu fiz todos os testes lá, uma tarde inteira de testes, e aí veio a resposta. Todos os teus testes foram muito bons, mas o inglês realmente foi muito ruim. E eu achei que eles iam me dizer, volta daqui a um ano, sei lá, eu não sei, tá contratado, mas só pode estudar inglês. Uau! E aí veio que após um ano, né, a gente tem a chance de fazer cursos de sênior, e aí tu pode fazer em São Paulo ou em Chicago. E eu não tinha, e para poder fazer em Chicago eu tinha que saber inglês, né? Tinha que ter um nível muito bom de inglês. E aí todas as noites, né, que eu trabalhava, eu estudava na faculdade de noite e depois disso eu estudava inglês. Acho que foi mais ou menos uns 3, 4 meses estudando. Você fazia curso? Fazia curso na época do verão, aqueles intensivos. E, assim, de noite, quando dava, nos sábados, quando às vezes eu tinha aula durante a faculdade, estava sempre trocando os horários. Mas aí eu fiz o teste, e aí todo mundo, né, de novo, não tem como ficar bom nesse teste em 3 meses, porque a gente estuda 4, 5 anos para passar. Estudei. Aí passei, bom, passou. Digamos. Isso que é um exemplo de determinação, né? Porque muitas vezes a gente escuta, não, porque a média aí você precisa de 4, 5 anos para aprender esse idioma, ou para se adaptar, né? E muitas vezes a gente escuta isso, mas cada pessoa é uma pessoa. Sim, depende da força de vontade de cada um, depende da determinação que essa pessoa tem, né? Que nada é impossível. E é quanto que tu bota, né? Quanto que tu tira. E eu tava meio que vivendo todas as oportunidades que eu tinha, eu investia no inglês. Gostei disso. Né? Quanto tu bota, quanto tu tira. É o que você planta, o que você colhe. Exatamente. E porque não é só ir no curso também, né? Ir só no curso é uma coisa muito passiva. Tu aprende um pouco, mas é todas as outras coisas que tu faz. Isso é para importante. Incorporar aquilo no teu dia a dia. Isso a gente pode tirar, gente, esse exemplo até mesmo agora aqui, estando aqui na Suíça. Né? Porque muitas vezes as pessoas se deparam, né, com a língua estrangeira, né? A gente está aqui, né, vivendo numa nova cultura que tem outro idioma, outra língua, né? E muitas vezes as pessoas, nossa, nunca vou aprender. Né? Isso também é importante, não é? Porque tem pessoas que nos seguem aqui da parte italiana, da parte francesa, da parte alemã. Então, gente, foco, né? Tem que focar. E na verdade foi assim um resultado bem... Eu não sabia, né? Mas me disseram que foi bem extraordinário, que o diretor de educação me ligou do Rio de Janeiro para Porto Alegre para falar comigo em inglês, me dando resultado. Você passou. E eu, ok, mas ele queria realmente falar um pouco comigo para ver se era verdade, que era fraude. Porque eles não acreditavam assim, que eu fui de uma nota horrível para chegar e gabaritar uma prova em 3 meses. Nossa, olha só, aqui, Saber Direito está falando, bom dia, lindas, bom dia. Obrigada pelo lindas, tá? Porque eu acabei praticamente de acordar. Então, aqui, a Sueli Aquino Kuntzler. Bom dia. Tudo é possível desde que tenhamos foco, garra e muita vontade de vencer. Fácil não é, mas devemos acreditar no nosso potencial e não dar ouvidos às negatividades. Concordo com você 100%, 200%, Sueli. Realmente você está corretíssimo. Acho que a gente tem que ter foco, determinação e acreditar no nosso potencial. Né? Porque se a gente não acredita, quem vai acreditar? Não é? É verdade. Essa que é a questão. E aí, Sandra, a Suíça não foi o seu primeiro país, né? Quando que você imigrou, né? Não. Conta um pouquinho pra gente dessa sua caminhada. Então, né, eu fui de uma pessoa que nunca tinha saído do Rio Grande do Sul,
mesmo, naquela época. Visitei Chicago, voltei. Aí eu decidi, tinha uma coisa com Londres, que eu queria muito ir morar em Londres. E tá, pequeno detalhe, que daí eu tive um noivo e casei, mas isso foi independente, porque eu teria ido com... Foi uma coincidência, que eu acho que não existe coincidência, né? Mas tudo bem. Foi uma boa coincidência, digamos, diga-se de passagem. Mas isso lá atrás, já em 1998, antes de 98, eu anunciei que eu queria me mudar para Londres. Mas vem cá, você casou no Brasil? Não. Casou em Londres. Você já tinha conhecido ele, então, nesse meio tempo? Eu estava conheci namorando? ele bem, digamos, no final de 97. Uhum. E aí, nisso aconteceu que eu fui, a viagem que eu fui para Chicago, voltei. Aí, mais um ano, a gente decidiu que ia se mudar para Londres. Uhum. E aí, como naquela época também o meu emprego estava indo muito bem, e eu comecei a ouvir de todo mundo, né, da minha família, dos meus amigos, as pessoas que realmente são, na maioria das vezes, são muito bem intencionadas, porque elas têm medo por ti, elas não querem que você sofra. Elas pensam, ok, tu já tem tudo aqui no Brasil, tá tudo tão organizado, tem teu emprego, tem teu carro, tem tuas coisas, para que sair daqui para lá, tu não sabe o que vai acontecer. Mas eu realmente queria fazer isso, então eu fui. Uhum. E aí, chegando lá no início, né, em Londres, claro, não é muito fácil, porque tu tem aquele inglês que tu aprendeu sozinha e coisa. E imagino que seja assim, você chega num novo país, você vai concorrer com as pessoas que já estão lá já há algum tempo, né? Não é igual você concorrer com uma estando no Brasil, com um brasileiro, com uma brasileira. Sim. Você vai chegar num país estrangeiro que você não conhece a cultura, que você não domina a língua perfeitamente como um nativo, não é? Yes. E aí não estudou lá, né? Não tem um diploma de lá. E aí, para entrar no mercado de trabalho, é um novo desafio na sua vida, né? Exato. Então, chegando em Londres, é uma adaptação, né? Então, no início, eu continuei estudando, né? Na verdade, eu nunca tinha feito um teste mais... como é que se diz? Eu fiz o teste interno da empresa do inglês, mas eu não tinha feito aqueles outros TOEFL, aqueles outros do Cambridge. Então, eu estudei bastante no início e eu consegui vários trabalhos temporários que era realmente, já estava num nível, assim, digamos, médio, e comecei de novo lá embaixo, fazendo, né, débito e crédito, coisas bem simples da contabilidade, mas eram coisas que eu conseguia relacionar super bem, porque é parecido, né, com o sistema que a gente tem no Brasil. Então, às vezes, isso daí eu pego muito, assim... Às vezes, para a gente dar um passo adiante, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Então, das pessoas não terem esse medo, né? De falar, não, eu estava no Brasil, eu estava em tal nível, então agora eu não vou aceitar trabalhar de outra forma, né? Muito embora, eu acho que muitas pessoas já, quando vêm para cá, para a Suíça, já perdem muito isso, já perdem, eu quero fazer qualquer coisa na minha área. Né? Então, mas é muito importante você falar isso, que você já estava num certo nível, né? Um nível intermediário dentro da sua profissão, no seu país de origem, e quando imigrou a primeira vez para a Inglaterra, você teve que, voltar um pouquinho, né? Para se integrar, para se adaptar, né? E para aprender também muita coisa, eu imagino que você tem aprendido muito, né? E para depois começar, né, a alavancada. Isso, então eu realmente aprendi muita coisa, porque às vezes também a cultura é uma coisa que ninguém pode te ensinar, tu tem que ir sentindo, e também não tem como dizer, a cultura lá é alguma coisa, porque cada lugar tem uma cultura, a empresa tem a cultura, o departamento tem a cultura, as pessoas que trabalham têm cultura e temperamento diferente, então isso é uma aprendizagem, é muito diferente de como tu lida com as coisas no Brasil, realmente. Mas eu tive sempre muita sorte com pessoas que me ajudaram bastante, mesmo em Londres, mas eu acho também que é uma ajuda diferente aqui no Brasil. Que ninguém vai te dar uma coisa, eles te mostram um caminho, eles te dão
um conselho e tu vai aprendendo com isso. Então, eu realmente tenho muitas pessoas para agradecer em Londres, né? Então, assim, uma coisa que a gente pode aprender com isso, com você, junto com você, é se juntar a pessoas boas, né? Eu acho que isso é fundamental. Não, se afastar de pessoas negativas, se afastar de pessoas que queiram, né, puxar o nosso tapete, né? E se juntar com pessoas do bem, né? Pessoas positivas, pessoas que queiram o nosso bem, que queiram o próprio bem, porque também tem pessoas que se auto-sabotam, falam, é muito difícil isso, eu não vou conseguir, você também não vai conseguir, né? Isso é muito negativo. E, Sandra, aí depois você veio para cá, né? E pelo que eu saiba, você trabalhou numa grande empresa aqui. Sim, eu trabalhei, eu estava em Londres por 8 anos e meio, naquele emprego, né? Quase 10 anos em Londres. E eu gostava muito, realmente, eu gostava muito do meu trabalho, porque o trabalho foi crescendo. Então, até nesse ponto que tu disse, eu nunca pensava assim, como que as pessoas podem me ajudar? Eu pensava assim, qual o problema que essa pessoa tem que eu posso ajudar? E isso me fez crescer muito, porque daí eu comecei a me tornar importante, digamos, útil para as pessoas. E isso foi o que fez a grande diferença. E quando a gente resolveu vir para Londres, para a Suíça, foi uma escolha meio que sim, por amor. A gente viu a Suíça e nós queremos ir para a Suíça. Então, eu comecei a procurar emprego e aí eu consegui um emprego aqui numa firma bem grande, também internacional de auditoria, contabilidade e impostos, na área de impostos. E eu vim para cá, na verdade, sem falar uma palavra de alemão. Eu não sabia nada, que até então, quando eu me mudei, eu não sabia. Eu estava já querendo me mudar fazia uns 5, 6 meses, e eu não sabia se eu vinha para a parte francesa ou para a parte alemã. E eu até tinha começado a estudar um pouco de italiano, que era mais fácil. Mas a parte italiana não estava vingando muito para minha área, né, de impostos. Mas eu consegui emprego, vim, e eu trabalhei muitos anos, na verdade, até sem falar o alemão, sem precisar usar o alemão, que a língua era inglês. Mas eu tinha cursos, né, sempre fui estudando, e quando eu me mudei de Londres para cá, também teve uma pequena, assim, descidinha, que eu já era gerente, quase gerente sênior, e voltei para assistente de gerente, assistant manager. Então, foi uma pequena, assim, voltadinha na minha escala, mas foi super importante para mim também absorver tudo isso de uma forma que fosse mais confortável. Quando tu entra assim, já num patamar mais alto, tu tem que cair já correndo, e às vezes tu tá aprendendo, sabe? É um desafio muito maior, né? Eu acho que foi importante, às vezes até é muito beneficial dar um passo para trás, que daí tu consegue direitinho se focar, né? E aqui a Adriana Bailoni está perguntando, Europa é tudo igual ou há diferença entre os países? Aí entre Inglaterra e Suíça, Sandra, o que você tem para falar? Tem como generalizar assim? Ou... Tem bastante diferença, sim. Mas o que eu disse antes até, da cultura do país em si, da cultura da empresa, porque para mim eu tive uma experiência bem diferente, porque eu trabalhei numa empresa internacional. As nossas comunicações eram todas em inglês. Eu não senti tanto. Mas e em relação ao contato, por exemplo, com os colegas de trabalho? Porque também os meus colegas eram todos expatriates. É? Então, aqui também? A gente tinha 100 nacionalidades na empresa. Nossa! Então é um perfil bem específico. É bem diferente do que cair numa empresa totalmente suíça, totalmente diferente. Mas os clientes eram suíços? Os clientes também os meus clientes eram internacionais. Sim, internacionais. Depois, né, mais pro final, eu mudei pro departamento suíço, daí tem, assim, os funcionários eram suíços. E como que foi essa sua experiência com os funcionários suíços? Bem difícil. Difícil? Eu gosto da sinceridade. Foi difícil. Foi difícil porque eu já estava num nível bem alto, e aí que eu digo que às vezes é bom tu voltar. E eu estava transicionando para uma área bem diferente,
e que eu não tinha muita experiência, e eles não fazem, eles não colocam para baixo na empresa, então não podem fazer isso. Eles mantêm você naquele nível, né? Então foi bem difícil, porque os suíços, pelo menos naquele lugar lá que eu trabalhava, não quero generalizar, não pode generalizar, eles são muito hierárquicos. Então, no nível que eu estava, eles esperavam que eu soubesse tudo, só que eu estava entrando nova naquele departamento. Então, isso gerava um pouquinho de, ela está lá de gerente e ganha muito mais, eles achavam, né? E a gente que tem que ensinar ou tem que explicar o negócio para ela. Então, mas eu acho que quando a gente chega... sabe? Mas quando a gente chega num departamento diferente, a gente precisa conhecer exatamente qual vai ser o trabalho, né? Conhecer tudo que está acontecendo, até mesmo para não cometer nenhum erro. Isso daí é natural. Sim. E a Adriana está perguntando aqui, a pergunta dela é interessante para você, Sandra. Sandra, é difícil apostar no sonho empresarial aqui na Suíça? Porque a Sandra, depois disso, depois de trabalhar, acho que 9 anos nessa empresa aqui na Suíça, nessa grande empresa, ela decidiu, né, investir no próprio negócio. Né? Então, a Adriana está perguntando, é difícil apostar no sonho empresarial aqui na Suíça? Essa pergunta é tão relativa e ela pode ser respondida de tantas maneiras diferentes. Se é difícil apostar, eu acho que as pessoas têm muito desses valores internos, né? Eu acho que é muito importante tu entender os seus valores. Um dos meus valores era de segurança. Então, eu associava ter um trabalho que me paga todos os meses fixo como segurança. Só que será que realmente é seguro ter um emprego? Porque a empresa pode dizer de qualquer hora, teu trabalho está terminado. E a gente mesmo, a gente ajudou muitas empresas a transicionarem todos esses trabalhos aqui da Suíça para lugares como Polônia, Hungria, Índia, onde a mão de obra é mais barata, e um monte de gente perdeu o emprego no mesmo dia. Então, a pergunta é, tem segurança ou não tem? Né? Porque foi difícil, Adriana, sabe por quê? Porque por muitos anos eu trabalhei, mais do que 20 anos, quase 25 anos, como empregada, apesar de ser bem empresarial na minha cabeça e desenvolver departamentos e tudo, mas eu nunca tinha que me preocupar, meu salário estava lá na conta todos os meses. Então eu acabei protelando muito, porque eu sempre quis ter a minha empresa, desde antes da faculdade, que foi até por isso é até interessante, que eu não sabia nem que curso eu ia fazer. E eu fiz um estágio numa empresa de contabilidade no Brasil, e eu vi as pessoas chegando e falavam com o contador, e tinha um problema, e abria uma empresa, e tinha uma folha de pagamento, e tinha uma declaração. Eu quero fazer isso. E eu queria fazer isso direto para as pessoas. E eu acabei trabalhando nessas grandes empresas, que foi muito legal e tal, mas eu não estava fazendo o que eu realmente queria, porque eu tinha medo. Porque daí é tudo eu. Hoje em dia, eu que respondo se eu tenho um cliente, se não tenho. Você faz sua agenda. Tem um lado positivo e tem um lado negativo, que eu não chamaria de negativo, mas de determinados desafios. Né? Porque você, como empresária, né, dona do seu próprio negócio, o seu chefe acaba sendo os clientes, né, que você tem que gerenciar da melhor forma para que você possa, né, fazer uma boa carreira como empresária aqui na Suíça, né? E eu acredito, assim, que fácil não deve ser para ninguém, né, que queira fazer uma carreira, assim, independente, mas é uma opção para quem tem essa característica interna, né? Porque eu acho que tem pessoas que têm essa característica de empreender, de criar, é uma pessoa criativa, não é? Só tem que saber exatamente os caminhos que tem que seguir, determinados caminhos jurídicos têm que ser obedecidos, contábeis, né? E assim, né, se assessorar, né, perguntar, entrar em contato com profissionais para fazer um melhor investimento. Inclusive, a Sandra, né? Tá aqui, vocês podem, na legenda desse vídeo, tem lá o linkzinho para a página dela. Você que, de repente, quer empreender, quer abrir um negócio, né? É uma boa oportunidade de falar diretamente com a empresa da Sandra.
né? Que ela pode te dar toda essa assessoria. Difícil, não é? Mas não é impossível, não é verdade? E é uma boa opção para os imigrantes, porque muitas vezes os imigrantes, né, estão aqui, né? E poxa, por onde eu vou começar? Sim. Aí manda os currículos para as empresas, só recebem respostas negativas. Né? E abrir um novo negócio, empreender, né, é uma boa opção para quem tem essa característica empreendedora. Né? E muito importante a pessoa se conhecer, né? Ver qual é o seu seu grau de risco, as coisas que ela pode fazer, se ela tá feliz em tomar sua própria iniciativa, porque não vai ter ninguém que vai te cobrar de tu chegar no horário, de tu entregar um negócio. Agora, Sandra, para a gente terminar aqui, está muito bom o nosso bate-papo, né? Eu posso voltar aqui outro dia para a gente continuar, mas para a gente terminar, eu queria que você desse umas dicas. Vamos terminar esse vídeo assim, dando dicas importantes que você acha assim para quem está nos assistindo e para que essa pessoa possa de alguma forma aprender um pouquinho com você, com as suas experiências. Ok. Então, a primeira dica que eu diria, se você tem um sonho, se tem um sonho na cabeça, uma coisa, com certeza vai poder alcançar. Nada é imediato, né? A gente tem que planejar, batalhar, mas é possível. Como eu disse antes também, que eu tive muita gente que me ajudou. Tenha um mentor, uma pessoa com quem você possa falar, que possa pegar conselho. Ao longo da minha vida, eu sempre tive muita sorte de ter várias pessoas que me ajudaram. E é muito importante, como tu disse antes, a gente se rodear de pessoas que sejam boas, que existe um ditado, nem sei de onde que veio, que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, vamos tentar fazer a nossa média, né, subir um pouquinho. Eu acho que a gente tem que fazer o bem. Porque as coisas que vão, elas voltam. E sempre que a gente tem oportunidade de ajudar alguém, ajudar. E eu sempre digo, sem esperar coisas em troca. Eu sempre fui ajudada por pessoas que eu pensei, a pessoa me ajudou, eu quero ajudar de volta. E eu lembro, muitos anos atrás, a pessoa disse, não, tu vai ajudar outra pessoa que precisa. E assim o mundo roda. E eu achei isso uma coisa que me marcou muito bem, sabe? Fazer o bem sem esperar nada em troca, realmente nos faz crescer como ser humano. Outra dica, mantenha a sua palavra consigo mesmo e com as outras pessoas, mas se tu prometeu, ou se tu disse eu vou fazer uma coisa, faça, mesmo que não esteja ninguém olhando. Porque esses compromissos, às vezes a gente tem as ideias, a gente diz, vou fazer tal coisa, não faz. E a gente tem que acreditar na gente mesmo. Eu acho que o primeiro passo em acreditar é fazer o que a gente diz que vai fazer. E como eu disse, mesmo que não esteja ninguém olhando. Porque quando a gente mais cresce, não é porque a gente fez uma coisa e as pessoas olharem, muito bem. Não é nesse horário. Né? Isso é importante. Mas isso não é o que vai te fazer crescer. E não tenha medo de recomeçar. Na minha opinião, vale a pena. E eu tive que recomeçar assim, várias vezes. E eu acho que eu não gostaria que tivesse sido de outra forma. Se eu comparo a carreira do Brasil, eu teria sido sócia bem rápido, em 8 anos. Se eu tivesse estado no Brasil antes de 30 anos. E aqui eu tive uma trajetória que durou muito mais, com essas mudanças, mas para mim valeu a pena. Outra coisa que eu acho muito importante, viver o aqui e agora. A gente passa muito tempo pensando no futuro ou pensando no passado, e enquanto isso a vida está acontecendo, a gente não está aproveitando tudo que está acontecendo ali, né? Acontecendo. Naquele momento. Então, eu acho muito importante, porque eu vejo assim, se eu fosse mais magra, se eu fosse mais gorda, daí eu olho numa época que eu olho para mim que eu estava bem mais magro, e naquela época eu estava também imaginando, eu queria alguma outra coisa. E eu penso assim, não, chega, porque com certeza daqui a 1 ano eu vou olhar e querer alguma coisa que eu queria agora, e que eu tinha e que eu não percebia. Então a gente tem que
sabe, viver no presente. Esse é um bom exemplo, é verdade. A gente tem que viver e valorizar o presente que a gente tem em mãos, né? Nas mãos. Outra coisa que eu vou dizer, né? Porque eu tenho essas 10 dicas, né? Não estou dizendo nem os números, mas gratidão. Gratidão é tão importante. E eu, assim, vamos ser sérios a respeito de gratidão. Gratidão não é colocar no Facebook, eu sou grato, mas aí tu volta e tu tá meio, sabe, miserável com as coisas e tal. Gratidão é de verdade. Sentir as coisas que Deus, o universo, sei lá o que tu acredita, te dão, que tu tem, que tu possa experimentar. Eu vejo as pessoas, sabe, reclamando de tantas coisas, quando que tem outras que queriam estar naquele lugar. Eu vejo tanta gente reclamando que quer um emprego, quer que tem qualquer coisa. Aí quando tem um emprego, reclamam que tem que trabalhar. Sabe, a gente tem que ser grato. Porque meio que, eu acho que a gratidão vai aumentando assim, as coisas boas na tua vida. Quanto mais a gente agradece a Deus, mais motivos para agradecer a gente vai ter. Eu acredito que as coisas vão acontecendo e é uma bola de neve positiva. Aí a minha dica 8 é: aprenda as lições, e não é só no colégio. Às vezes, se alguma coisa deu errado, vamos tentar analisar por nós mesmos, não é só pegar e botar a culpa no outro, né? Eu acho bem interessante aprender a lição, extrair o que eu posso fazer diferente da próxima vez. Reconhecer que errou, né? Reconheça que errou e faça diferente da próxima vez. Exatamente. Às vezes não é nem que a gente errou, é que eu falo uma coisa ou eu faço uma coisa, tem a tua interpretação e às vezes até como a gente vai colocar certas coisas da próxima vez. Se valorize, né? Nós mulheres, especialmente aqui, a gente veio, né, de um país de terceiro mundo, a gente merece tanto quanto qualquer outra pessoa aqui. Tanto quanto. Então, nunca deixe a sua origem ser um motivo de desprivilégio, né? Esse não é nossa origem, nossa experiência não é um fator limitante, né? Eu acho que a gente tem que usar isso como um fator destacante. Se é que essa palavra existe. Destacante. Vai existir agora. E falar nisso, só para complementar aqui, porque eu sei que o nosso outro vídeo deu uma polêmica, né? Entre. Eu escrevo sempre contadora Sandra. Aí algumas pessoas falam, não, é contabilista, né? Então, assim, acho que em Portugal se fala contabilista, mas a Sandra é, né, contadora. Na verdade, assim, e no Brasil o contador é o que tem o curso de nível superior da faculdade. E o contabilista é a pessoa que fez o curso técnico. Então a gente tem essa diferença no Brasil. Exato. Então, gente, Portugal é diferente. Gente, a gente fala assim, contadora, mas não tá errado, tá? Se você quer chamar a Sandra de contabilista, eu tenho certeza que ela também não vai ter nada contra, tá bom? E Cláudio Stuck, beijo pra você, bom dia. O tema de hoje, né, a gente já tá terminando esse vídeo, o tema é sobre a trajetória, né? O potencial da mulher imigrante, que a Sandra é um bom exemplo, por isso que ela tá aqui hoje. E também para lembrar para vocês que no dia 10 de março, sábado agora, próximo sábado, às 15h30, às 3h30 da tarde, nós vamos começar com um super evento, um debate sobre relacionamento. Né? Relacionamento no trabalho, relacionamento em casa, com a família. Né? Vai ser um super debate que vocês não podem perder. Tá? Todos os amigos do Saber Direito, pessoas do bem estão convidadas. Tá bom, gente? Um super beijo para vocês. Oi, Célia, beijo para você. Bárbara, Luca. Devemos sempre acreditar, é verdade, Bárbara. A gente tem sempre que acreditar. A gente tem que acreditar primeiro a gente, aquilo que eu falei, né? Se a gente não acredita na gente, quem vai acreditar então, né? De nada, Cláudio. Severino, beijo para você. A gente se vê no sábado, né? Então, a Sandra vai estar lá no sábado. É importante que você saiba que se quiser trocar uma palavra com ela, ela vai estar lá. Depois, no final, nós vamos ter um aperitivo maravilhoso que está sendo oferecido pela Gislaine. Ela está nos assistindo também. Oi, Gislaine. Beijo para você. E vamos lá, gente, compartilha esse vídeo, divulga o nosso evento do dia 10, que ano passado foi muito bom, uma super organização da E-Folk, da Adriana, e esse ano não vai ser diferente, vocês não vão se arrepender, tá? Então a gente se vê lá, e obrigada, Sandra, por mais um vídeo. Dessa vez a gente não falou de imposto, mas o próximo a gente vai falar, mas foi muito bom
compartilhar com o Saber Direito um pouquinho da sua trajetória de sucesso. Obrigada. Um beijo para vocês e um bom dia. Peraí.